Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, bem-vindo a mais um vídeo aqui de matemática para concurso, hoje com o tema progressão aritmética. Então vem comigo, pega teu material, lápis, caneta e papel e vamos entender como é que isso funciona e como é que isso é aplicado nas questões de concurso por aí afora, né? Então vamos iniciar aqui. O conceito inicial de progressão aritmética vem das sequências lógicas, né? É uma base de sequências, só que utilizando números, né? Pode aparecer também através de figuras, mas aquelas figuras tentam remeter a algum padrão numérico. Seja, por exemplo, por meio de bolinhas, quadradinhos, onde você coloca lá uma bolinha, depois 4 bolinhas, depois 8 bolinhas, por exemplo. E aí segue-se uma sequência de bolinhas que são uma clara referência a números. E falando especificamente da progressão aritmética, nós temos que ela tem um padrão que segue por meio de uma adição, isso mesmo. O avanço de um número para outro é por meio de uma soma, ou seja, vai somando-se alguma coisa e você vai tendo os novos números. Vou dar aqui um exemplo rápido, tá? Vou começar aqui com o número 1 e aí o próximo número eu vou adicionar sempre mais 2, tá? Mais 2 dá 3, mais 2 dá 5, mais 2 dá 7, mais 2 dá 9, tá vendo? E aí segue-se essa sequência. Se você perceber o padrão dela, tá aumentando 2. É aquela que a gente sempre fica naquela ideia, né? Tá aumentando quanto, né? Tá aumentando mais 2, mais 2, mais 2. Então, se você percebeu numa progressão, né? Numa sequência de números, que o que faz ela aumentar para o próximo é uma adição, estamos falando de uma PA, né? Uma progressão aritmética, tá? Isso por quê, Gutierrez? E se for uma subtração não deixa de ser uma soma, gente. Não sei se você sabe, mas quando ela está decrescendo, por exemplo, vou começar aqui com o número 1 mesmo. E o próximo, ó, menos 2, vai ficar menos 1. Menos 2, vai ficar menos 3. Menos 2, vai ficar menos 5. E como isso pode ser uma progressão aritmética, Gutierrez, com adição? Porque você está adicionando menos 2. Isso mesmo, você está adicionando um número negativo, sem problema. Números positivos e negativos são da natureza do número e não em uma operação, tá bem? Então, quando eu estou adicionando um número, seja ele positivo ou negativo, eu estou falando de uma progressão aritmética, de uma PA, tudo bem? Então, entenda, para saber se é progressão aritmética ou geométrica, a aritmética, ela sempre fala de uma adição para prosseguir na nossa sequência. E a essa adição, né, essa progressão, né, a maneira que progride a nossa sequência, nós damos o nome de razão. E eu sei que você deve estar acostumado a isso lá na proporção, que a razão é uma fração que relaciona duas grandezas, né, uma grandeza A com uma grandeza B. Mas a razão também pode ser aquilo que faz uma sequência progredir. Por isso que a gente chama de progressão. E aritmética porque vem da ideia de adição. Tudo bem? Então, a razão é o que faz a sequência progredir do seu primeiro termo até os próximos termos. Se essa razão ela for positiva, né, ou maior que zero, a gente chama a PA de PA crescente, né? Por exemplo, essa primeira que eu coloquei aqui como exemplo é uma PA crescente. Agora, se eu colocar a razão sendo negativa, como foi o segundo exemplo aqui, ó, adicionando menos 2, nós estamos falando de uma progressão aritmética decrescente. Então, grava isso na cabeça. Se a razão está aumentando, é uma PA crescente. Agora, se a razão está fazendo a progressão diminuir, então é uma PA decrescente. Beleza? Então vamos lá. Nós temos duas fórmulas principais relacionadas à progressão aritmética. Nela, a gente consegue descobrir algumas coisinhas. Ó. Essa primeira fórmula aqui, ó, AN igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão, ela é para você descobrir um termo específico da sequência. Por exemplo, tem uma sequência numérica e você quer saber qual é o termo 2024. Lógico, você não vai ficar aumentando aquela sequência até chegar no termo 2024, não é mesmo? Mas, para isso, a gente pode adiantar esse avanço por meio dessa equação, tá? Onde a gente coloca o primeiro termo, ó, eu sei que parece meio estranho, mas você vai entender o que é. Você pega o primeiro termo, porque ele tem que fazer parte para saber o termo seguinte. Depois você vai somar com o número do termo que você quer menos 1, tá? Por exemplo, eu quero 2024, então vai ser o 2023 na conta vezes a minha razão. Porque multiplicando a razão por esse termo menos 1, que você já tem o primeiro ali somado, você vai descobrir qual é o termo 2024 lá na sequência, tá certo? Então, é só somar primeiro termo mais o número que você quer menos 1
e depois multiplica aquilo pela razão. Lembrando que numa expressão numérica a gente tem que fazer a multiplicação primeiro para depois somar, beleza? Não esquece disso. Com essa fórmula também pode ser perguntado outras coisas, ou seja, dá para descobrir a razão, sabendo dos outros termos. Dá para descobrir qual é o primeiro termo, logicamente sabendo do restante. E dá para descobrir, que é o mais clássico, né? O AN, né? O enésimo termo, um termo lá na frente que a gente deseja, tá certo? Nós vamos ver exemplos sobre isso. Temos também a soma dos números da PA, ou seja, além de saber quantos números tem na sequência ou qual número está em certo termo lá na sequência, nós temos como saber também a soma de todos os elementos. Não sei se você já viu questões em que falava sobre uma pilha de latas, uma pilha de roupas, uma forma de empilhar por meio de uma pirâmide, onde você tem lá apenas um lá em cima e aí vai aumentando, né, gradativamente em forma de PA, certo? Vai adicionando mais, formando aquela pirâmide. E aí pergunta qual é o total de objetos que tem ali naquela pirâmide que foi empilhada. Então isso é uma clássica questão de soma dos termos da PA. E nós usamos essa formulinha aqui. Multiplicamos o número de termos que tem lá na PA. Vamos dizer que deu um total lá de 50 latinhas. Né? Nós queremos saber, 50 latinhas não, 50 termos, né? 50 fileiras ou 50 termos da nossa sequência. E aí você faz o seguinte, pega o primeiro termo mais o último, né? O número total lá, divide por 2 e multiplica isso pelo número de termos que nós temos. E aí é só fazer essa continha que dá tudo certo, tá bom? Vamos fazer um exemplo aqui, um exercício mental, utilizando essa sequência aqui que eu citei mais acima, né? 1, 3, 5 e 7. Você vai observar que ela é uma PA, né? Do primeiro termo para o segundo, aumenta 2, tá bem? Então, e isso continua nas próximas, de 3 para 5, de 5 para 7, sempre está aumentando 2. Então, isso é uma PA, a gente pode já classificar como uma PA e uma PA crescente. Essa PA crescente tem uma razão 2, a gente coloca logo aqui, a razão é 2. O nosso primeiro termo, né, o A1, que a gente chama A1, o primeiro termo é o número 1, tá? E nesse caso, eu não quero que você leve em consideração o valor numérico dele, mas a posição dele. A1 é 1, não é sempre assim, tá? Algumas sequências numéricas podem começar com 0, começar com 10, com 20, com 5, com qualquer número. Então, o primeiro termo A1 nesse caso é 1, mas em outros pode ser outro número, tá? Então vamos à primeira pergunta aqui, Qual a razão dessa PA? Já escrevemos aí, né? A razão é aquilo que vai de um para outro, né? A razão é igual a 2. Uma maneira de você descobrir se os números forem decimais, se você tiver com dificuldade de saber o que é que está aumentando, pega o segundo termo e subtrai do primeiro. E você faz isso 2 vezes, tá? O terceiro do segundo também. Por quê? Porque se é uma PA, essa progressão, esse padrão de comportamento, ele deve se repetir. Então, se você chutar uma razão do primeiro para o segundo, você tem que verificar se do segundo para o terceiro também acontece, porque ela precisa manter esse padrão. Então, uma maneira de descobrir, sim, é subtraindo, né? O segundo termo pelo primeiro. 3 menos 1 dá 2, 5 menos 3 também dá 2, 7 menos 5 também vai dar igual a 2. Então, observa que o padrão, né, dessa progressão é somar 2. Vamos para a próxima pergunta. Qual o 21º termo? Então, o que é que a gente vai fazer? Colocar lá naquela formulinha, né? O 21º termo, a gente vai colocar lá aqui, AN é igual ao primeiro termo mais o número que a gente quer, que é o N menos 1, e isso multiplicado pela nossa razão. Então, vamos substituir aqui para a gente descobrir qual é o 21º termo, ou seja, queremos o A21. O primeiro termo da sequência é o número 1, né? Se você observou lá na nossa sequência aqui em cima, ela começa com o número 1. Eu posso ir somando 2 mais 2 mais 2 até chegar no 21º termo, sem problema. Mas aqui é um pouquinho mais rápido, né? Você consegue descobrir, principalmente quando a pergunta é com um número bem grandão. Então, N menos 1. Como meu N é 21, então vai ficar 20 aqui, tá certo? 21 menos 1. Vezes a minha razão, que é 2. Agora é só fazer a continha, lembrando que a multiplicação é prioridade. Então, 1 mais 40, chegando então em 41. 41 é o meu 21º
termo dessa sequência, tá certo? Qual a diferença entre o quinto e o nono termo dessa PA? Então eu preciso saber qual é o quinto termo e qual é o nono termo. Se eu olhar lá na sequência, ó, já tem até o quarto termo, né? O próximo termo é 7 mais 2. 7 mais 2 dá 9. Então vou até separar aqui, ó. O meu A5, né, que é o meu quinto termo, é 9, porque é só continuar lá somando 2. O nono termo vai continuar, né? Ó, o A6. Nem preciso colocar em fórmula nesse caso, porque é bem próximo, né? Ó. O A6 vai ser mais 2, 11. O A7 vai ser com mais 2 de novo, ó, 13. Depois mais 2 dá 15. Depois mais 2 dá 17. Depois mais 2 vai dar 19. E aí nós temos, ó, o A8, o A9 e o A10. Mas a gente só precisa só até o A9, né? Ele pergunta aí qual a diferença, né? Diferença é um símbolo de subtração, né? Isso significa subtrair o A9 menos o A5. Tá aqui, então 17 menos 9. 17 menos 9 vai dar igual, deixa eu só ajeitar aqui, isso, ou 9 para chegar em 17, você pode pensar assim também, vai dar igual a 8. Tudo bem? Então 8 é a diferença entre os dois termos. E cuidado que aí pode ter lá a alternativa com 9 com 17. Sempre para poder confundir aí o candidato e eliminar mais pessoas ainda, tá certo? Então qual a diferença entre o quinto e o nono termo? É só você pegar o termo número 5 da sequência e o termo número 9. Calcule então a soma dos 50 primeiros termos dessa sequência. Então, ó, pegando lá a formulinha agora, ó, vamos anotar ela aqui, ó. Então, ó, a soma dos números de uma PA é essa daí, n vezes o primeiro e o 50º termo nesse caso, né, dividido por 2, multiplicado pelo número de termos, né? O n é esse aqui que ele me deu, ó, os 50 primeiros termos. Não quer dizer que é o valor numérico 50, ele está dizendo que é o termo número 50. Então, por exemplo, para resolver essa questão, eu tenho que saber qual é o termo 50, o A50, tá certo? Para colocar aí nessa formulinha. Até o momento, o que nós temos é o seguinte, ó, o n, que é 50, vezes o primeiro termo, né, na sequência, que é 1, mais o que a gente vai precisar descobrir, dividido por 2. Tá certo? Então, ó, veja que eu tenho que fazer essa soma aqui, porque ela está dentro de um parêntese, né? Então, ela precisa ser feita. Mas, como depois que eu somar ela vai ter que multiplicar por 50 e dividir por 2, eu posso já agora dividir o 50 por 2, tá? Porque numa multiplicação aí de frações, o denominador ele fica como comum para os dois, tá? Então, pode ficar aqui o 25 logo. Basta agora eu descobrir agora qual é o termo 50. Então, vamos lá, de novo, ó. AN é igual ao primeiro termo mais n menos 1 multiplicado pela razão. Então, qual é o primeiro termo? 1. N menos 1 significa o quê? 50 tira 1, né? 49. Vezes a razão, que é 2. Então, quanto isso vai dar? 49 vezes 2. Se fosse 50 vezes 2, daria 100. Mas como são 49, vai subtrair 1 de cada, né? Então, vai dar 98. É uma maneira de saber. Com mais 1 que tem ali, vai ficar 99. Então, lembra de fazer aqui a multiplicação primeiro, depois você soma 1. 99, tá certo? Então, o meu termo 50 dessa sequência numérica aí, dessa progressão, é o 99. Então, vai ficar assim, ó, 1 mais 99 dá 100, fica 25 vezes o 100. Então, a soma dos 50 primeiros termos dessa sequência é o 25 com 2 zeros, ou seja, 2.500. Então, imagina que aquela sequência numérica seja de uma figura, tá? Em formato de quadradinho ou estrelinha. Então, começa com estrelinha, depois 3 estrelas, depois 5, depois 7 e assim vai. Se ele perguntar qual a soma das 50 primeiras fileiras ou 50 primeiras figuras, né, complexos de figuras dessa sequência. Então, serão 2.500 estrelinhas, entendeu? Então, a soma da PA é pegar toda a sequência e somar os seus termos, tá? 50 nesse caso, tá bom? E aí a gente consegue saber qual é a soma geral da PA. Beleza? Então, com esse exemplo, a gente vai fechar essa parte teórica agora e vamos para os exercícios que estão contidos em diversos concursos por aí afora, tá? Eu separei aqui questões que são mais comuns de acontecer e que cada uma tem um estilo diferente de como ser perguntado. Lembrando que quando a gente estuda para um concurso,
mesmo aquele assunto, ele vai servir para outros também. É só a gente entender como a banca cobra cada questão e como é formulada a pergunta, porque aí você já entende o estilo da banca e aplica a mesma teoria, o mesmo assunto, tá certo? Então vamos aqui para a primeira, que é do Instituto Consulpan, é uma questão de 2024 e ela diz o seguinte, ó, questão grande, vai logo para o final, certo? Você quer fazer uma boa interpretação de uma questão de concurso, faça isso. Ó, a pergunta, o comando é: qual o número de visitantes nesse museu na quarta semana? Vamos para o começo da questão agora. Considere que as quantidades de visitantes em um museu em cada uma de 6 semanas consecutivas formam uma progressão aritmética. Então, ó, há uma progressão aritmética na sequência dos visitantes no museu, vão progredindo, tá certo? Sabe-se que na primeira semana, o primeiro termo, né, da sequência, o museu teve 8.000 visitantes. Então, o termo 1 é 8.000. E na sexta semana, ó, lá na frente, ó, a sexta semana, o número de visitantes é 12.000. Aí ele pergunta quanto vai ser aqui na quarta, né? Ó, nesse meio termo nós temos a segunda, a terceira, a quarta e a quinta semana dessa sequência numérica. Vamos colocar aqui em tela cheia para a gente poder entender melhor como funciona isso daí. Bom, para saber essa sequência eu não vou utilizar aqui a fórmula, tá, para resolver. Por quê? Preste bem atenção. Ele disse o primeiro e o sexto termo. Como é uma progressão aritmética, sempre está aumentando a mesma coisa, né? Então, se eu subtrair aqui, ó, 8.000 menos o 12.000, nós vamos ter aí quanto foi que aumentou nesse tempo todo, tá? Nessas outras semanas aí, ó. Quantas semanas se passaram? Ó, passou 1, 2, 3, 4, 5 semanas, tá? É sempre bom você fazer o desenho para você não se confundir, tá? Porque da primeira para a sexta semana passaram-se 5, tá bom? Então eu vou pegar essa subtração e dividir por 5. Ó. 12.000 menos 8.000. E aí eu vou pegar esse resultado aqui e dividir ele por 5. 12.000 menos 8.000 dá 4.000, beleza? E 4.000 dividido por 5, lembra de uma dica que eu sempre falo nas minhas aulas, que dividir por 5 é você pegar o dobro, né? Ó, o dobro de 4.000 é 8.000 e puxa uma casa decimal. Em vez de 8.000 vai ficar 800, tá? Então, de 8.000 até chegar na sexta semana, ó, cada semana aumentou 800. O que é que a gente acabou de descobrir? A nossa razão. Ó, a razão é 800. Se você pode até conferir, né? Ó, 8.000, 8.800, 9.600, aí depois 10.400, depois ó, mais 800 de novo, 11.200 e por aí vai até chegar a 12.000. Então, 800 é a nossa razão. Você pode utilizar a fórmula agora, mas eu não prefiro não. Vamos colocar agora na nossa sequência. Ó. 8.000, segunda semana, 8 mais 800, ou até posso multiplicar logo aqui para chegar logo. Então vamos lá, a segunda semana vai ser 8.800. A terceira semana, deixa eu separar aqui, ó, ponto e vírgula. A terceira semana, mais 800, ó, 9.600. Quarta semana, mais 800 de novo, ó, a 10.400. Que é o que a gente quer, né? Que é o 10.400. Mas se eu continuar, ó, mais 800 aqui, ó, vai dar 11.200. E aí, finalmente, 11.200 com mais 800, chegamos no 12.000, confirmando que a nossa razão é sim 800, tá? Então, como ele pede aí só o número de visitantes na quarta semana desse museu, a quarta semana tá aqui, ó, 10.400, alternativa letra B. Voltando aqui então para a questão de número 2, ó, 6 números estão em progressão aritmética. O primeiro é 2 e o sexto é 42, ó, da mesma forma que a primeira questão, só que dessa vez, ó, o A1, né, nosso primeiro termo é o 2. E o sexto termo é o 42. Então, até o 42, nós temos aqui vários termos entre eles. Ó, tem o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e, finalmente, o sexto termo, né? O A6 e o A1. Qual é o segundo termo dessa progressão? Então, primeiro eu tenho que saber qual é a razão. Sabendo da razão, é só eu pegar o primeiro termo e somar, né? Não é uma progressão aritmética, então isso lembra uma adição dos termos, tá certo? Então vamos lá, para saber a nossa razão é bem simples.
Eu posso colocar lá na fórmula? Posso, com certeza, mas eu vou fazer aqui de uma maneira melhor. Eu pego aqui esses dois termos, subtraio eles e divido aí, ó, entre essas partes aí que foram mencionadas. Então, ó, subtraindo aqui, ó, 42 menos 2 vai dar 40. O que é que eu vou fazer com esse 40? Vou dividi-lo, ó. Quantas vezes essa razão foi somada, ó? 1, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Lembre-se que nós não estamos falando do número de espaços que tem ali, tá? Você tem que ver quantas vezes essa razão foi acionada para que haja uma progressão dessa sequência. Então foram 5 vezes, 5 setinhas, tá? Somado, 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 somado de novo. Então eu vou dividir o meu 40 aqui, ó, por 5 e não por 4. 40 dividido por 5 vai dar 8. Então 8 é a minha razão. E sabendo que 8 é a minha razão, é só somar, né? Ó, 2 com mais 8 vai dar igual a 10. Nossa alternativa, letra C. Se você somasse ali, ó, 40 dividido por 4, que dá 10, aí 2 com mais 10 daria 12. Nem alternativa tem, mas poderia acabar tendo, só para poder fazer com que o participante, né, se enrole aí nessa questão e acabe marcando a alternativa errada. A gente chama isso até de distrator, né? Tem muitos concursos que usam dessa estratégia de distratores, de possíveis respostas, só para você se enrolar. Então toma cuidado, lê com bastante atenção, lembrando que desenhar pode ser uma ótima estratégia para você resolver questões de sequência, porque você tem lá, ó, cada termo, cada espaço que você não sabe, bota um tracinho, bota uma setinha, que ali vai te ajudar bastante, tá bem? Vamos então para a número 3. A número 3 diz o seguinte: em uma progressão aritmética, a soma do quarto e do sexto termo, ó, o quarto e o sexto termo é igual a 40. Então, ó, o meu quarto termo, A4, mais o termo 6, que é o A6, dá igual a 40. Vou guardar essa informação porque pode ser que a gente vai utilizar ela depois. Já a diferença, ó, a diferença é uma subtração, né? Entre o sétimo e o terceiro termo é 24. Então, ó, vou colocar aqui a diferença entre o sétimo e o terceiro termo é igual a 24, tá certo? Essa diferença vai ser muito útil para a gente. Qual o valor, então, do décimo termo dessa sequência? Então, vamos começar por essa informação aqui, ó, que o sétimo termo menos o terceiro dá 24. Entre o sétimo e o terceiro, quantas casinhas a gente tem, né? Vamos fazer aqui uns tracinhos. Ó, você tem lá o primeiro, o segundo, o terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo, né? O terceiro está aqui e o sétimo termo está aqui. Ele diz que a subtração entre eles dá 24. Então dá para descobrir a razão, né? Ó, daqui, ó, do terceiro por quarto, para o quinto, sexto e sétimo. Ó, ele avança 4 vezes com a nossa razão, né? Ela é adicionada de 4 repetições seguidas, tá bom? Então eu posso dividir, né, o nosso número 24 aqui, ó. Eu vou dividir o 24 por 4, que vai dar 8. Perdão, 6, né? Então 6 vezes 4, 24. 6 é a nossa razão. Então com isso a gente descobre aqui que a razão dessa PA é 6. Muito importante essa razão. E ele diz ali que a soma do quarto e do sexto termo é 40. E ele quer saber o décimo. A gente precisa saber qual é o primeiro termo dessa sequência. E para isso a gente vai utilizar a primeira fórmula, tá? Aquela lá da sequência que é AN é igual a o primeiro termo mais o número de termos menos 1 multiplicado pela razão. Por quê? Porque eu tenho a razão, eu tenho aqui um N, eu posso elencar aqui qual é o N, já que eu quero o primeiro termo, né? Vou deixar o primeiro termo como sendo a minha incógnita, tá? Ela vai ser a parte que a gente não sabe. E o AN é o termo necessário que a gente quer, tá? Ele diz ali que o A4 mais o A6 é 40. Então a gente vai formar duas equações e somando elas dá igual a 40. Tudo bem? Então vamos substituir, né? Primeiro nós vamos colocar aqui uma equação para o A4, que é o quarto termo da sequência, né? O A1 eu continuo sem saber, vamos chamar ele de x. Mais n menos 1, como nós estamos falando do quarto termo, né? Então vai ficar 4 menos 1 dá igual a 3. Vezes a razão. Quem é a razão? A razão é 6, né? Nós calculamos ali, fazendo aquela relação ali da distância do terceiro para o sétimo termo. O que é que nos sobrou aqui? Que A4
é igual a 3 vezes 6 dá 18 mais x. 18 mais o meu x. Agora vamos fazer uma equação parecida, só que agora para o termo 6, né? O A6. O A6 então vai ser A1 continua sendo x, mais n menos 1, como não é o sexto termo, né? 6 menos 1 dá 5, vezes a razão. A razão é 6. Então o que é que nos sobra? Que A6 vai ser 5 vezes 6 é 30, 30 com mais o x. Não é 30x, tá? É 30 mais x. Eu não sei o valor de x ainda, mas nós sabemos que a soma do A4 com o A6 é 40. Então vamos escrever aqui embaixo, ó. Quem é o meu A4? É 18 mais x. E agora o meu A6, né? 30 mais x, ó, mais o A6, que é 30 mais x. Isso tudo é igual a 40. Observa agora que você tem uma equação do primeiro grau e o x é a incógnita. Olha que beleza. A gente vai descobrir qual é o primeiro termo. Uma questão bem trabalhosa, né? Ó, somando 18 com 30 e jogando ele para lá, né? Ó, 48 jogando para lá, vai ficar subtraindo. Ou então a gente passa para esse lado de cá aqui também, tá? Ficando então assim, ó, 2x é igual a 40, que já está do lado de lá, menos 48. Vai dar negativo, não é isso? X vai ser aqui, ó, 8 menos 8 dividido por 2. Então, o primeiro termo dessa sequência, né, nosso A1, 8 dividido por 2 é 4, sinais diferentes dá menos 4. Então, ó, o primeiro termo aqui ele começa com menos 4. E aí vai somando 6, porque a razão é 6. Então, vai somando 6, somando 6, somando 6 até chegar no sétimo termo. Então, vamos lá. Ó, a gente já sabe o A1, a gente já sabe a razão. Tá faltando o décimo termo. Então, eu vou utilizar aqui a mesma formulinha lá para saber o décimo termo. Ó, o décimo termo, lembra, pega o primeiro termo, né, que é menos 4, mais esse termo menos 1, né, 10 menos 1 fica 9. 9 vezes a razão. A razão é 6, né? A gente descobriu ali em cima que a razão é 6. Então, primeiro a multiplicação, depois a gente faz essa adição, né? Então, menos 4 com mais. 9 vezes 6 dá 54. E se você se enrola com tabuada do 9, faz vezes 10 e volta, meu filho. 6 vezes 10 é 60. Então, voltando 6 fica 54. E agora, ó, mais uma coisa que muita gente se enrola também, que é soma de números positivos com negativos. Ó, você tem aí 4 negativo e 54 positivo. Se você está devendo 4, ó, menos é sempre uma dívida. Menos 4, e você tem 54 reais, você paga a dívida e ainda fica com 50, não é isso? Então, esse 50 é positivo. Nosso A10 é 50. E vamos lá marcar a alternativa, né? Letra E, 50. Então, veja quantos processos a gente teve que fazer para realizar essa questão aqui, ó. Utilizando as informações ali da diferença em uma soma, a gente descobriu os termos lá bonitinhos. E o principal, né? Que é preencher a nossa fórmula, que é o A1, primeiro termo, e a razão. Tendo essas duas coisas, você descobre tudo, tá bom? Então vamos lá para essa questão agora, número 4, a Avança São Paulo 2024. Diz o seguinte, vou continuar aqui em tela cheia para você ver mais de perto a questão. Um arquiteto projeta uma escada que forma o primeiro degrau que tem uma altura de 15 centímetros. Então, o primeiro degrau tem uma altura de 15. Primeiro. E a cada próximo degrau, a altura vai diminuindo 1/4 de centímetros. Gutierrez, você não falou que na progressão aritmética a gente só aumenta, soma? Não, não falei isso. Eu falei que há uma soma do primeiro para o segundo termo, do segundo para o terceiro, mesmo que essa soma seja de um número negativo, que é o caso da gente aqui, ó. Ele falar que está diminuindo 1/4, quer dizer que é menos 1/4 do valor. Então, o nosso primeiro termo aqui é o 15, né? Então, continuando aqui nos próximos termos, ele vai diminuindo 1/4. Então, tem que estar assim fazendo 1/4 do valor, 1/4 do valor e 1/4 do valor. Ele quer aí a 12º degrau. Ou seja, vai dar muito trabalho se eu for continuar aqui, ó. Menos 1/4, até o 12º, tá? Então, nós temos aqui o meu primeiro termo, o A1, e eu quero o 12º. Vamos utilizar a formulinha lá, né? Então, vai ficar assim, ó, o 12º termo, que é o que a gente quer, será a soma do primeiro termo mais o termo que a gente quer, menos 1, 12 menos 1, ó. Vai ficar 11, vezes a minha razão. A razão aí é negativa, né? Ó, vezes menos 1/4, tá certo? 1/4
é a nossa razão, nesse caso negativo. Você também pode ir fazendo aí 1/4 do valor, 1/4 do valor. Se fosse metade seria até mais fácil, mas 1/4 vai ter que ser dessa forma. Então vamos lá, ó. Subtraindo isso aqui tudo vai ficar 11. A gente vai multiplicar 11 por 1/4. Então vai ficar aqui embaixo, ó, 15 com mais 11 vezes 1 é o próprio 11 sobre 4, né? Isso aqui vai dar tudo negativo. Fazendo então essa divisão de 11 por 4, é só fazer metade da metade, né? Ó, a metade de 11 é 5,5. E a metade desse 5,5, cortando, né? Ó, a metade de 5 é 2,50 e a metade de 50 centavos é 25. Então vai ficar 2,75, beleza? Então eu tenho que tirar do meu 15, como é negativo, né? Ó, mais com menos é menos, né? Fica menos 2,75. Na dúvida, tira uma coisa de cada vez, tá? Ó, 15 tira 2, fica 13. E o 13 tirando 75 centavos, vai me sobrar aqui, ó, 13 tirando 75 centavos, fica 12,25. Certo? Então o degrau número 12 dessa sequência será a letra A, 12,25. Questão número 5, da Objetiva Concursos 2024. Analisar a progressão aritmética PA a seguir e assinalar a alternativa que representa a soma entre o 25º e o seu 30º termo. Então, ó, nós queremos saber a soma do 25º, né, do 25, mais a soma do 30º termo, né, o 30. Então, precisamos primeiro saber qual é o termo 25 e o termo 30 e somar os dois para saber a nossa alternativa, tá? Então, começando pelo A25. O A25 será formado de que? O primeiro termo, que é 24, ali, ó, tá aqui na minha sequência, mais, novamente, 25 tira 1, fica 24, vezes a minha razão. A razão entre o primeiro e o segundo termo aqui, ó, do 24 para o 32, tem que ser a mesma do 32 para o 40, né? Ó, ele soma 8. Soma 8 aqui, da mesma forma, soma 8 aqui também. Então, a nossa PA tem razão 8. Por isso, eu vou fazer 24 vezes 8, depois somar com o primeiro termo, que é o próprio 24. Vamos lá, multiplicando aqui 4 vezes 8, dá 32, e iria subir 3 aqui em cima, né? 8 vezes 2 dá 16, com mais 3 fica 19. Você pode fazer essa conta à parte sem problema, tá? 192. Somando agora, estou fazendo aqui rápido para que a gente possa entender como fazer isso de maneira mais sucinta, né? Ó, o 2 somando com 4, unidade com unidade, vai ficar 6. O 9 somando com 2, né? Dezena com dezena, fica 11. Vai subir 1 aqui para a centena, né? 1 mais 1 dá 2. Então, ó, meu 25º termo é o 216. Agora, vamos fazer a mesma coisa com o A30, né? Nosso termo número 30, que eu poderia continuar somando, mas eu vou fazer com a fórmula para a gente exercitar bastante, né? Então, novamente, o primeiro termo, 24, mais o termo que a gente quer, menos 1, né? 30 menos 1 dá 29, vezes a razão, 29 vezes 8. Então, primeiro temos que fazer essa multiplicação para depois somar com 24. 9 vezes 8 dá 72, aí subiria 7 aqui na dezena, né? 8 vezes 2 dá 16, 16 com mais 7, se fosse 16 com mais 6, daria 22, mas como é com mais 7, então é 23 que vai dar aqui, ó, 232. Somando então 232 com 24, ó, unidade com unidade dá 6, dezena com dezena dá 5, e centena não tem com quem somar, fica aí 256. Então chegamos agora na nossa parte final, né? Ó, a soma A25 com A30. Somar então 216 com 256, que é o objetivo da pergunta. 6 com mais 6 vai dar 12, sobe 1. 5 com mais 2 vai dar 7. E 2 com mais 2 vai dar igual a 4. 472, alternativa letra B de bola. Tá certo? Então veja aí, ó. Numa PA é só saber o número 25 e o número 30, os termos e somá-los para chegarmos na nosso resultado. Questão número 6 do Instituto Darwin 2024. Ela diz assim: em duas progressões aritméticas A e B, não fala quais são, ó, possuem a mesma razão. Importante isso aqui. E a soma dos seus respectivos primeiros termos é igual a 80.
Então, se pegar o A1 da primeira sequência e o A1 da segunda sequência, teremos 80 respectivamente, né? Então, se somar o A1, chamar A1 mais B1, tá certo? O A1 mais o B1 dá igual a 80. Supondo que o A5 mais o B27 dá 140, então é possível afirmar que... Então vamos lá, gente. Primeiro nós temos que saber aí como é que essas sequências são. Porque aí tem algumas afirmações aqui, ó. O valor da razão A é igual a B2, que é algo que a gente pode também supor, tá certo? O valor da razão B é um número ímpar e assim vai, tá? Bom, seguindo a mesma lógica aqui, ó, de uma questão anterior que a gente fez aqui, ó. Ele diz que o A5 mais o B27 é 140. Como seria então esse A5? Vamos montar ele na fórmula? Ficaria assim, ó. O A5 é o A1, né, o primeiro termo da sequência A, mais esse termo que a gente está calculando aqui, 5 menos 1, né, ó, vou colocar aqui em cima, ó, 5 menos 1, que vai dar igual a 4, vezes a razão que é igual para ambas. Eu vou continuar com a letra R, tá certo? Já o A27, melhor, o A27 não, o B27, a gente pega o B1 com mais, como é o 27º termo, tem que subtrair 1, né? 27 menos 1 dá 26, vezes a razão R, tá certo? Como a soma dos dois é igual a 140, então eu posso pegar essas duas expressões, somá-las e colocar igual a 140. E aí a gente vai descobrir algumas informações, por exemplo, sobre a razão, né? Ó, somando, juntando tudo isso daí, ó, vai ficar assim, ó. A primeira expressão, né? A1 mais 4R, mais a segunda expressão, tá toda ela aqui, ó, B1 mais 26R. A soma dessas duas expressões, né, A5 e B27, dá igual a 140. Como aqui nós temos a informação de que A1 com mais B1 dá 80, observe que tudo isso aqui está sendo somado, né? A1 e B1 está sendo somado, dá 80. Então eu posso substituir essa soma dos dois por 80. E 4R mais 26R são como se fosse 4x e 26x. Fica 30, né? Você somando aí dá 30x, nesse caso 30R. Igual a 140. E assim, ó, nós conseguimos descobrir qual será a razão, porque aí nós temos apenas uma incógnita nessa equação. Então, resolvendo essa incógnita aqui do lado, ó, passo o 80 para o lado direito, ele vai ficar negativo, né? Jogando ele para lá, vai ficar assim, ó, 30R é igual a 140 menos o 80. R vai ser 140 menos 80, né? Vai dar aí, ó, 60, tá certo? Porque ó, você tira 40, depois tira 40 de novo. Então fica 60. Só que será 60 dividido por 30, porque o que está grudadinho aqui no R passa dividindo para o outro lado. Corta o zero, 6 dividido por 3 dá 2. Ó. Nós descobrimos que a nossa razão é 2. E como a razão ela é igual para as duas, né? A mesma razão, no enunciado fala, então nós podemos marcar aqui de cara a letra A. O valor da razão A é igual a 2. Né? O B não tem como e você não precisa nem testar as outras, porque aí já de cara de uma vez só a razão das duas sequências, duas progressões é igual a 2, alternativa A, tudo bem? Então observa só, quando ele tem duas informações, anota elas, coloca elas aí embaixo que você vai trabalhar com elas, né? O A5 e o B27 é 140, então como é que a gente calcula cada um utilizando a fórmula? Soma essas duas expressões e substitui isso pela outra informação que dizia que os termos iniciais A1 e B1 é igual a 80. Então vamos para a última questão desse vídeo, que diz o seguinte: com o intuito de construir um jogo novo, foram colocados sobre um tabuleiro de xadrez grãos de arroz. Da seguinte maneira, na primeira casa foram colocados 5 grãos. Então, na nossa sequência, né, o A1, o primeiro termo da sequência, é 5 grãos. Na segunda, 10. E na terceira, 15. Já consegue notar aí qual é a razão daqui, né? Ó, segunda casa, terceira casa. E assim sucessivamente.
Quantos grãos de arroz foram utilizados no tabuleiro inteiro? Bom, gente, um tabuleiro de xadrez, ele é de 8 quadradinhos por 8 quadradinhos. Então, o total do meu tabuleiro de xadrez é 8 vezes 8, que dá 64 casas, né? 64 quadradinhos que ficam se alternando entre preto e branco. Isso. Então, todo tabuleiro de xadrez você já decora aí que ele é 8 por 8. Então, nós queremos saber esses 64 casas, né? Quantos grãos de arroz foram utilizados no tabuleiro. É a soma dessa PA, tá? Porque, embora a gente consiga fazer até a 8ª casa, por exemplo, somando aí mais 5, mais 5, mais 5, que é o que você pode perceber daqui, ó. A razão aí dessa PA é 5. Soma 5 em todos eles. Mas a paciência depois de fazer tudo isso daí, depois somar, dá muito trabalho. Então a gente vai utilizar sim duas formulinhas, né? A da soma da PA e a do termo da 64ª casa, né? Que são 64 termos que tem essa sequência. Então vamos lá. Primeiro vamos saber qual é o termo de número 64, né? Quantos grãozinhos de arroz tem lá na última casinha? 64. É o primeiro termo, 5, mais o termo que nós temos, 64 menos 1, fica 63. Ó, 64 menos 1, vezes a minha razão, que é 5. Lembra de fazer a multiplicação em primeiro lugar, 5 vezes 63. Multiplicar por 5 tem uma dica bastante interessante, que é você multiplicar por 10, 630, e cortar na metade. Então, a metade de 630 dá 315. E agora é só somar os 5, chegando então em 320. Então, meu A64 é 320. E agora vamos colocar isso na soma dos termos de uma progressão aritmética, né? Vou te lembrar aqui da fórmula, tá? É o N vezes. Entre um parênteses, você tem que somar o primeiro com o termo que você tem aí, o último termo, né? O AN. Tudo isso dividido por 2. Então, vamos substituir aí o que nós temos nessa fórmula. O SN nós não sabemos, né? A soma dos 64 termos, né? As 64 casinhas do tabuleiro será 64, que é N, vezes o primeiro termo, que é 5, mais o 64, que é 320. Ó, o termo 64 não é 64, tá? 64 é uma posição. Nós queremos saber qual é o valor dessa posição, é o 320. Tudo isso dividido por 2. Vou aproveitar aquela propriedade lá da fração que posso dividir apenas o 64 por 2 e já tá bom demais, né? Ó, dividindo aqui vai dar 32. 5 com mais 320 dá 325. Então, minha soma final, né? Ó, meu SN, que é o S64, a soma dos termos será 32 vezes 325, tá? Vamos armar então essa continha para a gente poder resolver tudo isso. 325 vezes 32. 2 vezes todo mundo. 2 vezes 5 dá 10. 2 vezes 2 é 4. Com mais 1 dá 5. 2 vezes 3 vai dar igual a 6. Posso eliminar isso aqui. 3 vezes 5 dá 15 e vai 1. 3 vezes 2 dá 6. Com mais 1 vai dar 7. 3 vezes 3 dá igual a 9. Somando tudo aqui, ó, 0, aqui vai dar 10. 7 com mais 7 dá 14, sobe 1. 9 mais 1 vai dar 10. Então, a soma de todos os grãos, aí, em todos os quadradinhos, os 64 quadradinhos do tabuleiro, é 10.400. Por isso, a alternativa será a letra D ali, ó, 10.400. Então, observe aí qual a sequência. Nós precisamos saber qual era o termo 64, que é a última casinha do tabuleiro, terá 320 grãos. Mas como ele quer saber o total de grãos em todo o tabuleiro, então eu preciso utilizar aqui a formulinha da soma da PA. E fazendo isso, nós concluímos então que é 10.400. Tudo bem? Eu espero que você tenha compreendido a nossa lista de hoje sobre progressão aritmética. Revise várias vezes esse vídeo, você pode voltar e tentar refazer essas questões aí sem o auxílio do vídeo e depois completá-las com o gabarito para ver se você pegou a estratégia e depois
pode partir para outras questões de outros exercícios sobre PA. Tudo bem? Espero que você tenha um ótimo raciocínio, um bom exercício e até a próxima aula.